Olá, alunos! Espero que estejam todos bem, estudando nessa quarentena. E o tema de hoje será leite, queijos e derivados. Conceitualmente, leite é um produto secretado pela glândula mamária do mamífero. Nossa, eu consegui falar sem errar. A composição nutricional do leite vai variar principalmente em decorrência da raça e da alimentação que o animal recebe. Então, a composição nutricional de um leite de vaca é diferente de um leite de búfala e de um leite de ovelha, por exemplo, tá? Mas, de uma maneira geral, o leite é composto de vitaminas, minerais, proteínas e gorduras. A cor esbranquiçada que o leite tem é decorrente principalmente da presença da caseína, do fosfato e do cálcio. Então, o que dá a coloração esbranquiçada é a presença desses três componentes. Então, de uma maneira geral, o valor nutricional, a composição nutricional do leite, principalmente em termos de carboidrato, é a presença da lactose, em termos de proteína, caseína, lactoalbumina e alguns aminoácidos essenciais, em termos de gordura, fosfolipídios, lecitina, colesterol, minerais, principalmente cálcio, fósforo e potássio, e entre as vitaminas, vitamina D, vitamina K, vitamina A, vitaminas do complexo B e até vitamina E. Quando a gente fala de processamento do leite, a gente vai ver basicamente que, independente do processo, seja ultrapasteurizado ou pasteurizado, o que determina é o binômio tempo e temperatura, ou seja, em que temperatura eu elevo esse processamento e quão rápido eu resfrio, em que velocidade. E ambos, seja ultrapasteurizado ou pasteurizado, vão trabalhar principalmente com o controle microbiológico do leite. Vamos lá, leite pasteurizado. O leite pasteurizado vai trabalhar com esse binômio tempo e temperatura da seguinte forma. Eu vou esquentar o leite em torno de 72 a 75 graus Celsius e vou resfriar esse leite entre 12 e 15 segundos. Esse processo térmico, né, de pasteurizar o meu leite vai torná-lo com um controle microbiológico muito bom. Eu tenho a eliminação de todos os micro-organismos patogênicos, mas eu posso ter ainda a presença de alguns esporos, de alguns micro-organismos que não fazem mal. Já o leite ultrapasteurizado, UHT, de caixinha, longa-vida, esse processo, esse binômio tempo e temperatura, esse processo térmico vai ser eu elevar a temperatura de aquecimento de 130 a 150 graus, ou seja, o dobro da temperatura de um pasteurizado, e vou resfriar de 2 a 4 segundos, ou seja, numa velocidade muito rápida. Essa alta temperatura e essa rápida velocidade de resfriamento torna o leite UHT estéril, ou seja, ele não tem nenhum tipo de micro-organismo, seja patogênico ou não patogênico, tá? Ambas as versões, UHT ou pasteurizado, vão se apresentar em desnatado, semidesnatado e integral. Em ambos processamentos, seja o HT ou o pasteurizado, eu vou ter versão integral do leite, o semidesnatado, onde eu tenho a retirada parcialmente das gorduras, e o desnatado, onde eu tenho praticamente a retirada total das gorduras. Além disso, eu tenho outros tipos de processamento no leite. Então, eu tenho, por exemplo, o leite evaporado, que consiste num leite no qual eu tenho 50% de água presente, que vai ser evaporada, a uma temperatura de 54 a 60 graus, a fim de evitar a coagulação das proteínas. O outro tipo de leite, por exemplo, é o leite em pó, que vai sofrer um tratamento térmico, um processo de desidratação e também vai apresentar a versão integral, semidesnatada e desnatada. Eu tenho leite condensado, que é um leite pasteurizado, desidratado parcialmente, na qual eu adiciono açúcar, que é muito delicioso e utilizado em preparações culinárias. Eu tenho, por exemplo, o leite modificado, que é um leite que é reformulado com acréscimo ou retirada de algum tipo de nutriente, que é muito utilizado principalmente na alimentação infantil ou em dietas para fins específicos. E eu também tenho o leite fermentado ou leite acidificado, que é um leite no qual há uma fermentação especial com acréscimo de flora fermentável, por exemplo, um kefir. E eu tenho também as bebidas vegetais, que não são leites. Elas substituem o leite dentro de uma dieta vegana ou vegetariana. Em termos de preparações em técnica dietética,
O leite ele vai agregar umidade, cremosidade e valor nutricional, além de melhorar a cor, sabor e maciez. Bom, chegamos numa parte assim crucial da matéria, que é sobre as propriedades que o leite sofre. Isso é super importante. Então, o leite ele vai sofrer modificações na presença de calor, de substâncias ácidas e de taninos. Então, a gente vai entender como esses 3 ingredientes ou esses 3 processos vão interferir ou vão modificar o leite. Entendendo a modificação do leite pela presença do calor. Sabe quando a gente esquenta o leite e aí a gente vê a formação de uma camada de uma película fininha em cima? Aquilo ali não é a nata, tá? A nata é gordura. Mas quando a gente esquenta o leite, a gente vai ver essa formação dessa película fininha na superfície. E normalmente isso vai acontecer em torno de 60, 65 graus. E essa película nada mais é do que um complexo formado entre a caseína e o cálcio, resultante do processo de evaporação da superfície. Então, aquela película fina, lembra quando a gente fazia brincadeira de colocar cola na mão e depois puxava? É esse tipo de película que eu tô falando, é uma película fina. Não confundam com a gordura, com a nata. Então, quando eu aqueço um leite, eu tenho a formação dessa película decorrente da reação do cálcio com a caseína e em decorrência da evaporação da água da superfície. Isso faz mal? Não, não faz mal. Altera o valor nutricional? Não, também não vai alterar. E tem como evitar esse processo. Como é que eu evito isso? A partir do momento que eu fervo o leite, ou eu vou toda hora tampando o leite para impedir esse processo, ou eu vou mexendo o leite enquanto ele vai sendo aquecido, tá? O calor ainda vai ter uma série de outras funções quando a gente fala de modificação no leite. Então, o calor pode trabalhar com o processo de caramelização, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente estudar açúcar. Pode trabalhar com o processo de coagulação da proteína, que é super importante na produção de iogurte, ou alterar até mesmo a viscosidade do meu leite. Efeito de uma substância ácida sobre o leite. Quando a gente adiciona uma substância ácida, limão, tomate, vinagre, eu vou ter a coagulação do leite. Existem momentos que isso não é bacana, mas existem preparações onde esse coágulo formado, né, na presença de ácido, ele vai ser importante porque ele vai trazer textura e sabor. É o exemplo da ambrosia, né? A ambrosia é um doce no qual eu tenho essa coagulação acontecendo, eu tenho o leite, eu tenho o açúcar e eu tenho a adição de um ácido. Então ela tem essa textura modificada, ela tem essa proteína coagulada, mas ela tem um efeito benéfico. Uma outra substância ou ingrediente que tem ação sobre o leite é o tanino. A gente já viu que o tanino é um fator antinutricional. O tanino ele vai estar presente em algumas hortaliças, principalmente aspargo, ervilha e repolho. E o tanino, quando associado ao leite, ele vai precipitar a proteína do leite, ou seja, vai coagular. Mas do ponto de vista de técnica dietética, não é uma coagulação bacana de se acontecer, porque ele vai meio que talhar aquela preparação, principalmente quando a gente faz um molho branco e faz a adição de algum componente, de alguma hortaliça que tem tanino. E a maneira como eu tenho de evitar essa formação, né, dessa proteína que vai se unir com o soro do leite é adicionar um amiláceo, ou seja, um amido, ou exemplo de marca comercial, de uma maizena. Então, quando eu faço um molho branco, por exemplo, e adiciono uma maizena, e esse molho branco ele leva algum componente que contém tanino, eu impeço justamente que essa proteína se una com o soro do leite e cause essa precipitação inadequada. Bom, agora a gente vai falar sobre queijos, um assunto que eu, particularmente uma mineira, amo e consumo muito. Conceitualmente, o que é um queijo? Queijo é um produto coagulado pelo leite pasteurizado, à exceção do queijo de Minas, onde o leite não é pasteurizado. Então, é um produto que se obtém pelo leite coagulado, por meio de uma ação isolada ou combinada do coalho, fermento lácteo ou calor, com outro agente coagulante, seguido de drenagem parcial do soro presente na massa proveniente da coagulação. Então, o queijo é um produto proveniente do leite que vai sofrer um processo de coagulação. O leite pode ser fresco, o queijo pode ser fresco, pode ser maturado, pode ser mole, pode ser mole, pode ser duro. Então, eu tenho vários tipos de queijo. Em termos de aplicação do queijo em técnica dietética, a gente vai ver que ele tem uma variedade muito grande de utilização. Mas ele também serve como fonte de sobremesa
Por exemplo, em Minas, a gente gosta bastante de consumir queijo como sobremesa. Na França também, queijo também é um alimento que é utilizado como sobremesa. Mas o queijo também vai estar presente em tábuas de queijo, acompanhando vinhos, patês, pães. E também vai servir de acompanhamento para massa, torta, soufflé, salada, creme, sopa, ovo, omelete, torta, enfim. O queijo ele pode ser utilizado de diversas maneiras. E os iogurtes? O que é o iogurte do ponto de vista conceitual? É um leite que é fermentado de maneira natural ou artificial por meio de uma cultura de fermentos lácteos, que vai ser adicionada ao leite a uma temperatura aproximada de 45 graus e vai manter-se por incubação, né? Ele vai se manter ali em uma temperatura mais morninha. Além do processo de fermentação, agrega-se ao iogurte outros ingredientes, como mel, açúcar, fruta, cereal, com o objetivo de agregar o sabor. E a gente tem uma variação muito grande de tipos de iogurtes no mercado. A gente tem natural, integral, desnatado, com frutas, com ou sem açúcar, 0% de gordura, enfim, eu tenho uma variedade muito grande. E em termos de preparação, o iogurte ele é utilizado como opção de café da manhã, lanche ou como uma complementação de uma refeição rápida. E do ponto de vista de técnica dietética, ele pode ser utilizado em preparações quentes ou frias, em molhos, em sopas, em saladas, em bolos. Então eu tenho aí também a utilização do iogurte como um coringa dentro da sua aplicação em técnica dietética. A gente termina agora o conteúdo referente a leite, iogurte e queijos. As interatividades eu deixo disponível para vocês no Google Classroom. Eu espero que vocês tenham se deliciado com essa aula.